A expectativa para os trabalhos da equipe de transição é grande para a próxima semana. A Luciana Verdolim tem mais detalhes do que ficou definido. Olha, a expectativa aqui em Brasília é de muito trabalho na semana que vem no Congresso Nacional, quando será negociada, discutida a questão em torno da votação da chamada PEC de transição. Uma saída encontrada pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para tentar cumprir todas as promessas que foram feitas na campanha, como explica a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Até conversei ontem com o senador Renan Calheiros. Eu acho que nós temos que ver todas as possibilidades que nós temos para viabilizar aquilo que foi contratado nas urnas, que é importante. Ou seja, nós não podemos entrar 2023 sem o auxílio emergencial, sem o aumento real do salário mínimo. São coisas que foram contratadas, com o povo brasileiro. E tenho certeza que o Congresso tem essa sensibilidade, Tribunal de Contas também. Então, nós estamos analisando todas as oportunidades para entregar ao povo brasileiro aquilo que foi contratado com ele no processo eleitoral. A discussão não vai ser nada fácil. Há uma pressão grande no Congresso Nacional para a manutenção desses recursos. São cerca de 19 bilhões de reais nas mãos do relator e do presidente da Comissão de Orçamento, de recursos que poderão ser distribuídos como eles decidirem. A reclamação do Executivo é de que isso tira o poder do Palácio do Planalto, e o que não seria bom num primeiro ano de governo. Por isso, as negociações já estão sendo feitas nos bastidores. O líder do PT, lá no Senado, Paulo Rocha, ele faz questão de ressaltar a necessidade de se discutir essa proposta. A concepção da PEC, ela é para resolver o problema emergenciais. Não tem nada a ver com a questão de colocar em risco a questão fiscal. Nós já fizemos isso, inclusive, com a PEC dos precatórios. Lembra? E ela tem este sentido, de que autorizar o governo a buscar soluções para pagar essas contas emergenciais, essas despesas emergenciais. Agora, dentro do Congresso Nacional existe quase que uma maioria já formada e consolidada de apoio às chamadas emendas de relator. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que previu 19 bilhões de reais no ano que vem a título de RP9, teve aí 324 votos na Câmara e 46 votos no Senado. Por isso, o líder do PT na casa, Reginaldo Lopes, admite que essa discussão será extremamente complicada. Essa questão da emenda do relator, isso é uma coisa da casa, ela terá que encontrar um caminho. Eu, pessoalmente, acho que nós podemos qualificá-la. Ela pode ser usada, eu já fui coordenador da bancada e tinha as emendas de bancada. Lá em 2010, 2011, eu sempre defendi projetos estruturantes. Um país, uma nação, se faz com projetos estruturantes. Nenhum país pode ter emendas parlamentares, por mais legítimo que elas sejam ou não, um volume maior do que as emendas de que os recursos de investimentos. Nós vamos planejar esse país. Nós precisamos decidir critérios de políticas públicas, enfrentar os gargalos, enfrentar os contratos regionais, enfrentar aquele que impede o Brasil de crescer, enfrentar aqueles coletivos que são mais desiguais e focar políticas públicas naquela área. Portanto, é evidente que precisa, primeiro, voltar ao Ministério do Planejamento, um país que não tem Ministério de Planejamento, e, segundo, ter nos recursos de investimento um valor muito superior a qualquer legitimidade que tem emenda de parlamentar. O ex-ministro Henrique Meirelles, que é cotado para novamente ser ministro da Economia, da Fazenda, no governo Lula no ano que vem, criticou as chamadas emendas de relator. Segundo ele, o orçamento secreto é negativo para a boa governança. Na democracia, a gestão precisa ser feita, segundo Meirelles, com respeito e transparência. Ainda de acordo com ele, por isso é preciso recompor o orçamento geral da União, o que deve ser uma das grandes missões do governo Lula, que assume em janeiro do ano que vem. De Brasília, Luciana Verdolim. Cristiana, a PEC da transição deve ou não ser aprovada?
Olha, Kalina, a PEC da transição vai ser um instrumento de grande negociação política dentro do Congresso Nacional, especialmente levando em conta alguns fatores, como a eleição do próximo presidente da Câmara dos Deputados do Senado Federal, a ampliação da base parlamentar do presidente Lula. É importante lembrar que os partidos que compuseram a coligação do presidente Lula acabam representando cerca de 20%, pouco mais de 20% dos assentos da Câmara dos Deputados, por exemplo, o que não daria uma governabilidade. Então, todos esses elementos dessa articulação no Congresso Nacional, vejamos que já existem conversas com o MDB, já existem conversas com o próprio PP, enfim, todos esses elementos vão ser debatidos nesse momento e a PEC da transição, ela vai entrar como sendo um elemento que faz com que o governo necessite fazer essa composição desde já. Eu vejo que, num primeiro momento, o governo, quando ele é eleito, como foi eleito agora o presidente Lula, ele chega com um capital político bom para se discutir, para se negociar, para se conversar e para se ver eventualmente aprovadas as medidas do seu interesse, como essa PEC. Agora, o deslinde disso vai depender da boa vontade do governo em agasalhar os pleitos desses novos aliados. Agora, doutor, rapidinho, durante a campanha, mais de uma vez, Lula falou em revogar o teto de gastos. Te preocupam essas declarações e agora essa proposta da PEC de transição, que na prática permite também um furo do teto de gastos? É uma sinalização de que essas declarações de Lula devem sair do papel? Me preocupa bastante. O teto de gastos é uma medida constitucional e o teto de gastos, ele tem uma função muito importante no nosso país, que é evitar justamente o excessivo endividamento das contas públicas. O que é importante para o próximo presidente é procurar sanear os gastos irregulares ou os gastos a mais desnecessários que o país eventualmente tenha e não buscar a forma que, em tese, seria mais fácil, que é limitar, acabar com esse limitador dos gastos públicos. Então eu vejo essa informação de uma maneira muito negativa. Agora, já se sabia realmente que seria essa a tônica de um eventual governo Lula.